Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para a gente falar da partida de hoje entre Bahia e Fluminense na Arena Fonte Nova. E o Renato Gaúcho vai fazer mudanças. Inclusive, já quero trazer aqui a provável escalação do Fluminense. Vou trazer em 3 campinhos, né? Sempre vou procurar trazer em 3 campinhos, que aí fica bem claro aí para quem está em dúvida na escalação. E se tiver algumas dúvidas ainda, né? Prováveis. Então esse campinho aqui tá bem legal, você vê aí os escudos dos países, né, brasileiros, aí tem jogador uruguaio, tem o Freitas aqui argentino, o Bernal ali é uruguaio, o Alcântara na frente argentino, então tem Fábio no gol, Guga, Thiago Santos, Freitas e René, Lima, Bernal, Keno, Ganso, John Kennedy e Germancano, essa provável escalação. Agora vamos para outra provável escalação, para a gente ver aí também se tá igual essa ou se tá diferente. Essa aí já tem o Everaldo na frente, ó. Uma tem um Cano e outra tem o Everaldo. Então já vê que tem dúvida na escalação. Ó, o Manuel na zaga. Então vamos lá. Fábio, Guga, Manuel, Freitas e René. Hércules, Martinelli, Serna, Ganso, Keno e Everaldo. Essa aí já tá bem diferente da outra. Para você ver que a escalação do Fluminense Renato tem muitas dúvidas aí para a partida de hoje. E aí uma terceira provável escalação. Ela tem o Fábio no gol, Guga, Manuel, Freitas e René, Ganso, Hércules, Martinelli, Serna, Everaldo e Keno. Essa escalação tá bem próxima, acho que até igual, né? Essa última aí que a gente colocou. Vamos aí trazer as informações do Fluminense e logo depois eu volto falando mais da partida. Hora daquele giro pelo Rio de Janeiro. O Fluminense anunciou nesta sexta-feira o primeiro reforço desta janela de transferências. Trata-se do meia-atacante Luciano Acosta, o argentino de 31 anos, que defendia o FC Dallas dos Estados Unidos, assinou um contrato válido por 3 temporadas. Ele vai custar 4 milhões de dólares, o equivalente a 22 milhões de reais. Regularizado, o jogador já tem condições de estrear diante do Bahia, neste sábado na Arena Fonte Nova, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas pelo pouco tempo de preparo, só deve fazer a primeira partida com a camisa tricolor na próxima terça-feira, contra o América de Cali, na Colômbia, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Sem o argentino, o Flu encara o Bahia neste sábado na Arena Fonte Nova, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Samuel Xavier, suspenso, também fica de fora. O técnico Renato Gaúcho já deixou claro que vai poupar alguns jogadores. Sim, óbvio que eu vou mexer no time para sábado. Garotos vão jogar. Porque não tem saída. Se eu botar o time que jogou hoje para jogar contra o Bahia, meu time não vai andar no sábado e não vai andar na terça-feira também. Eita, me fugiu agora contra quem que o Fluminense vai jogar na você? rodada. Já vejo. Mas o Fluminense vai poupar pensando no jogo contra o América de Cali, que é uma viagem longa, um jogo na Colômbia, pela Sul-Americana. De repente a Sul-Americana ganha um peso Fluminense maior Bahia. para o Fluminense. Fluminense e Bahia? Isso. Ah, não é Botafogo e Bahia, então eu confundi. Não, Botafogo e Fortaleza. Botafogo e Fortaleza, então tá bom. Então o Fluminense aqui poupando vai ter problemas sérios contra o Bahia e o Botafogo joga contra o Fortaleza, que também deve poupar alguns jogadores, né? Olhando para o que o Renato Paiva fazia no próprio Botafogo, deve poupar alguns jogadores antes do confronto contra o Vélez pela Libertadores. Me parece claro que os 3 vão estar bem mexidos nesse final de semana. Tá certo. Lembrando que na semana que vem, terça, quarta e quinta, a partir das 11h30, tudo sobre esses grandes jogos das equipes brasileiras, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana, aqui no Depois do Jogo. Joga terça, né? O América de Cali é terça, quer dizer. Então se joga na Bahia, eu não sei se o Fluminense vai dar um jeito de ir da Bahia direto para Colômbia, se tem que passar por São Paulo, ou pelo Rio, enfim, mas é um chão, viu? Nessa vai hora, poupar muita gente. avião fretado faz toda a diferença, né? Muita diferença. Você já está lá em cima, enfim. Bom, para dar passagem para o quem Fluminense. Esses aí são pais do futebol, né? Rogério Ceni, Renato, grandes personagens do nosso futebol brasileiro. E o pai da informação... Do jornalismo. Isso mesmo. Cícero Melo aqui conosco. Tudo bem, Cição? Tudo bem, Mari. Bom dia para você, para o Bruno, para o Donk, para o Biratã Leal e para o Fã de Esportes, especialmente o torcedor tricolor. Daqui a pouco, às 2h da tarde, o Fluminense vai fazer seu último treinamento do CT Carlos Castilho em Jacarepaguá e logo depois viaja para Salvador.
onde neste sábado às 9 da noite tem um jogo dificílimo pelo Campeonato Brasileiro, 19ª rodada na Arena Fonte Nova, Bahia e Fluminense. Fluminense está em 9º lugar no Campeonato Brasileiro com 23 pontos ganhos, o adversário Bahia está no G4. Quarto lugar com 29 pontos ganhos. Fluminense vem de vitória no Campeonato Brasileiro, 1-0 contra o Grêmio no Maracanã, gol de Everaldo, e aquela fase ruim parece que terminou. Depois de 5 derrotas consecutivas, 4 após o Mundial de Clubes nos Estados Unidos, o Fluminense está invicto em 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate, contando com a Copa do Brasil. E por falar em Everaldo, eu conversei com ele ontem, fui até o CT do Fluminense, bati um papo com ele e ele falou aí desses altos e baixos. Já teve a parte de baixos e agora está na parte de altos, né, com os gols que ele vem fazendo, e ganhou a posição de titular. Vamos ver o que ele falou? Momento muito bom, né? Não só meu, como do time. O nosso coletivo está muito bem. Infelizmente, pós-mundial, a gente não teve bons resultados ali, né? Mas que conseguimos reverter isso. Tivemos resiliência. Eu estou muito contente por poder ajudar a equipe com gols. Realmente eu estava num momento ruim, mas tem alguns motivos para isso, né, ter acontecido, e eu sei quais são os motivos, mas eu, com resiliência, com a cabeça no lugar e foco no trabalho, as coisas acabaram mudando e agora é só seguir em frente e trabalhando. E não posso deixar de terminar na base da esportiva, pedindo para você falar um chavão, um bordão que a torcida do Fluminense tem falado ultimamente. Como é que é? Chuta aí, Everaldo! Aí o Everaldo, com muito bom humor, e é assim que tem que tirar mesmo, ele não ficou chateado com o chuta Everaldo da torcida tricolor. O técnico Renato Gaúcho deve mandar a campo um time totalmente modificado. Vai poupar jogadores importantes, porque o Fluminense, lá mesmo de Salvador, viaja para a Colômbia, onde joga o primeiro jogo, o jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, terça-feira, em Cali, contra o América de Cali. 4 jogadores estão lesionados. O zagueiro Thiago Silva, o outro zagueiro Ignacio, o atacante Soteldo e o lateral esquerdo Fuentes. E ainda tem um jogador para esse jogo contra o Bahia que vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, que é o lateral direito Samuel Xavier. Como última informação, finalmente, o Fluminense está fechando com seu primeiro reforço da janela de transferências. Chegou nesta quinta-feira à noite ao Rio de Janeiro para fazer exames médicos e assinar um contrato por 3 anos, o meio-atacante Lúcio Acosta. Ele é argentino, 31 anos de idade, foi comprado ao Futebol Clube Dallas dos Estados Unidos por 4 milhões de dólares, cerca de 22 milhões de reais. A torcida do Fluminense já pode começar agora a pensar num outro, porque esse aqui tudo indica que vai ser anunciado ainda hoje como o primeiro reforço do Fluminense. Voltamos ao estúdio. Boa, Cícero. Obrigado, hein? Muito simpático o Everaldo, né? Muito, muito querido ali. Bacana ali com o Cícero, e mérito do Cícero também. Que é a última do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É isso, seu Júlio Gomes? Com jogos importantes. Boa noite. Tudo bom, Tomás? Um abração para você, um abraço para todos os amigos e amigas assinantes Band Esportes. Antes da gente falar do brasileiro, vou furar aqui a pauta do programa. Fure a pauta do programa. Fiquei curioso com uma coisa. A gente pode fazer isso mais para frente, quando chegarem as quartas de final da Copa do Brasil, a gente tiver já os confrontos definidos. Mas antes do sorteio de terça, né? Se você fosse fazer um Power Ranking, lembra que a gente fazia Power Ranking do Campeonato Brasileiro? Um Power Ranking de força, assim. Quem é o primeiro favorito, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo? Quem que você colocaria? Porque lá no UOL, onde eu também trabalho, escrevo para o UOL, fizeram uma pesquisa entre os colunistas, muita gente falando Botafogo, Atlético, Corinthians, e a minha resposta foi, para mim, Vasco e Atlético Paranaense um pouco abaixo, dos outros 6, eu tenho muita dificuldade para estabelecer um favorito. Olha, sim, quem seria o teu número 1? Pode parecer exagero da minha parte, mas eu já acho difícil tirar o Vasco. Para mim é muito claro que o Atlético é a oitava força. Vai ser campeão, tá? O Atlético Paranaense não vai ser campeão, é a oitava força. Já não está tão abaixo assim. Talvez se eu fosse ser muito criterioso, muito rigoroso, na hora de fazer primeiro, segundo, talvez o Vasco seja o sétimo colocado. Mas daí tirar as chances do Vasco... 1, 2, 3, vai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, sem pensar muito, Atlético Mineiro, Botafogo e Corinthians. Sabe quem que eu colocaria de número 1? Fluminense, não? Fluminense. Será, Júlio? Porque o Fluminense... É tempo de Fluminense? Porque o Fluminense, ele teve um campeonato mundial espetacular, extraordinário, e eu acho que ele carrega o cansaço também, mas eu acho que o Fluminense vai carregar essa coisa de
somos um time de mata-mata. Esse ano aqui é um time de mata-mata. E o Renato é muito bom técnico. Claro. E o Fluminense tem muitos bons jogadores, né? Falta uma coisa aqui, outra ali, mas você tem veteranos. Eu acho que eu colocaria o Fluminense como #1, acho que o Cruzeiro como 2. Fluminense, Cruzeiro, e o Bahia também, né? Eu não vou colocar. Botafogo, Bahia, olha que difícil. Eu acho que o Corinthians está atrás desses times. Quem que está faltando, além de Vasco e Atlético Paranaense? Nós já falamos de novo. Fluminense, os dois mineiros. Cruzeiro, não. Atlético Mineiro e Cruzeiro. Os 3 cariocas. Os 3 cariocas. Corinthians, Atlético Paranaense e o Bahia, tá certo. Falamos todos. Eu vou colocar #1 Fluminense. Hoje, tá? Tá. #2 Cruzeiro. #3 Atlético Mineiro. Muito bem. Eu acho que se o Arias ainda estivesse no Fluminense, talvez o time do Renato entraria. Soteldo não te emociona? Eu não acho ele um jogador ruim, mas ele já foi bem melhor do que é hoje e não dá para comparar com o Arias, né? Não dá. Mas enfim, vamos lá. Terça tem sorteio? Terça tem sorteio. Terça tem sorteio, a gente vai ver quem pega quem, né? E aí, lá na frente, daqui 3 semanas, a gente faz de novo essa brincadeira. E esse sorteio aí, eu nem sei se vale a pena você que estiver acompanhando, você comemorar, você lamentar. Porque muda tudo, né? Muita gente comemorou pegar o Atlético Paranaense, muita gente lamentou pegar o Palmeiras e, no final das contas, muita gente lamentou pegar o Flamengo, né? E aí o Atlético passou o Flamengo. Enfim, na tela, mudando de campeonato, os jogos dessa 19ª rodada do Brasileirão. Mudando só um time, né? Porque o Atlético Paranaense não entra nessa relação de 10 jogos da 19ª rodada, a última do primeiro turno do Brasileirão. Flamengo, vendo assim, parece até que já foi metade, mas vamos até 21 de dezembro com o Campeonato Brasileiro. Flamengo e Mirassol. Amanhã, 18 horas e 30 minutos do Maracanã, no mesmo horário no Morumbi, o São Paulo, que não sabe se poupa, se não poupa, já tem compromisso na terça-feira na Colômbia pela Libertadores. São Paulo pega o Vitória, Bragantino e Internacional no mesmo horário. Tem que poupar, né? 3 jogos no mesmo horário, né? Não consigo entender. Também, né? Eles não nos poupam, né? Fortaleza e Botafogo às 8h30, Bahia e Fluminense às 21 horas. Depois, no domingo, às 4 da tarde, Vasco e Atlético Mineiro, Palmeiras e Ceará. 18 horas e 30 minutos, Cruzeiro e Santos. O Grêmio pega o Sport um pouquinho mais tarde na Arena do Grêmio. E na segunda-feira, antes do depois do jogo, Juventude e Corinthians. Vamos lá, coluna 1, coluna 2, coluna 2? Vamos lá. Vai, Flamengo e Mirassol. Coluna 1. Rapaz, coluna do meio. Dependendo de quem o Flamengo poupar, né? Mas coluna do meio. São Paulo e Vitória. Coluna 1. Coluna do meio. Bragantino e Bragantino Internacional, coluna 1 também. Coluna 2. Se bem que, o Inter vai jogar com o Flamengo, né? Na Libertadores. Coluna 2. Vamos lá. Fortaleza e Botafogo. Os 2 tem jogo de Libertadores. Empate, coluna do meio. Renato Paiva contra o Botafogo, coluna 1. Bahia e Fluminense, caramba. Rogério Ceni contra Renato Gaúcho, mais uma vez. Coluna do meio. Coluna 1. Eu já esqueci até os meus palpites anteriores, preciso lembrar depois. É que a gente tem que falar os nomes, né? Então você foi de Flamengo, eu fui de empate. Você foi de São Paulo, eu fui de empate. Você foi de Bragantino, eu fui de Inter. Isso, eu fui de empate. Eu fui de Fortaleza. Eu fui de empate. E eu fui de Bahia. Estamos tudo diferente aqui, hein? Vasco e Atlético Mineiro, ousado, hein? Vasco, vou combinar com você, coluna 1. Palmeiras e Ceará, Palmeiras. Palmeiras e Ceará, tá tranquilo assim para você? Não, nunca é tranquilo. Empate, crise? Não. Empate no verde? Não. Cruzeiro e Santos, cara, tá tão na cara que o Cruzeiro vai ganhar. Você acha que não vai? No rádio hoje eu já palpitei 1-0 Cruzeiro, vou ficar com o Cruzeiro, vai. Eu vou de coluna 1 aí. Grêmio e Sport, coluna 1. Coluna 1, vitória do Grêmio, do Mano. Juventude e Corinthians. Juventude e Corinthians, coluna 1, Juventude. Coluna do meio, vai. Coluna do meio, vamos lá. Também só combinamos em Vasco e Atlético e só, né? Só no Vasco e Atlético. Não, o Grêmio também, né? E o Grêmio, pronto. 2 jogos. Perfeito. Ou seja, mostra como é uma rodada esquisita, né? Jogos equilibrados. Jogos equilibrados e tem a questão
das Copas, né? Da Libertadores e da Sul-Americana, né? A gente não sabe exatamente o que cada técnico vai fazer. 8 times envolvidos aqui, né? Então, Flamengo, São Paulo, Inter, Fortaleza e Botafogo, são os únicos nas mesmas condições. Fluminense tem Sul-Americana, Atlético Mineiro tem Sul-Americana, Palmeiras, é isso, né? E os técnicos podem matar os nossos palpites, né? De repente o Roger Machado coloca 11 reservas, o teu palpite já fica mais difícil ainda de acontecer. Então, você tem Botafogo e Fortaleza num jogo que tem os dois envolvidos, e aí Cruzeiro, Santos, Grêmio Sport, Juventude e Corinthians, 3 jogos em que nenhum deles vai jogar na semana seguinte. Muito. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Fluminense, sobre essa rodada também, trazendo as últimas notícias. Deixa eu colocar aqui a classificação, porque hoje teremos jogos, né? Então tá aí na tela a classificação, o Fluminense está na 9ª colocação, 23 pontos, 16 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 7 derrotas. O time fez 18 gols, tomou 20, está com saldo de -2, 47,9%. Fluminense vencendo o Bahia hoje, ele vai a 26 pontos. Ele passa o São Paulo, passa o Botafogo, chega ali na 7ª colocação. Mas o Botafogo tem o Fortaleza fora ainda, vai entrar em campo. Aí o Fluminense chega na 26, ele passa o Botafogo no saldo de gols. Aí se o Botafogo empatar, já passa novamente. São Paulo tem 25. Se o São Paulo empatar, aí o Fluminense permanece na frente. Agora se o São Paulo ganhar o Vitória em casa, aí ultrapassa o Fluminense novamente. Então tá aí um panorama aí da rodada. E para encerrar o vídeo, dá uma lida aí, ó, que é um canal para zoar com o Flamengo. Se inscreva no nosso canal Cabinho Futebol. Eu que me chamo Ricardo, tenho o apelido de Ricardinho, alguns me chamam de Cabinho. Então eu que gosto muito do Flamengo, amo o Flamengo, fui lá e criei um canal só para zoar ele, só para zoar. Canal Cabinho Futebol. Então você entra no YouTube aí, você bota Cabinho Futebol. Aí você vai cair lá nesse canal e sempre que o Flamengo perder, a gente vai gastar em cima deles pra gente dar risada. Valeu? Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Galego Futebol.